Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa K2, mais um projeto aqui em estrutura metálica, tijolos ecológicos. Vocês vão ver que já tem um bom avanço dessa construção, mas hoje eu vou mostrar todos os detalhes dessa casa para vocês. Local totalmente diferente do que vocês estão acostumados, nós não estamos dentro de condomínio, uma área rural, então tem muito detalhe bacana para a gente ver. Então fica até o final desse vídeo para não perder nada e bora lá para dentro acompanhar comigo. Começando a explicar primeiro sobre o terreno. Então nós temos aqui, pessoal, uma área muito grande. Nós temos cerca de 24 mil metros quadrados de terreno. Como a gente está falando de uma área rural, quando nós temos essa questão, nós precisamos o quê? Preparar esse terreno em relação à parte de infraestrutura de uma forma diferente. Porque aqui eu não tenho uma rede pública, por exemplo, de esgoto. Eu não tenho, por exemplo, um fornecimento de água. Então tudo tem que ser pensado desde a fase do projeto. Então a gente já tinha isso no projeto, tanto arquitetônico e depois vindo, né, para a parte de complementares, estrutural, elétrico e principalmente elétrico e hidráulico. Então tudo isso já foi pensado desde essa fase para que a gente pudesse então colocar essa casa para rodar, vamos dizer assim. Então, mostrando para vocês aqui, a gente já pode ver o que? Nós temos, primeiro ponto que a gente precisaria resolver era a questão de abastecimento de água. Então, nesse canal a gente não mostrou sobre isso ainda, pois é a primeira casa que de fato a gente está fazendo, que vai ser o principal ponto, né, de alimentação da casa, que é um poço artesiano. Então nós temos aqui um poço que foi perfurado. Normalmente essa questão de poço, ela é muito difícil da gente conseguir, né, dimensionar. Tá desligado isso aqui. Muito difícil a gente conseguir dimensionar custo do poço, porque cada região vai trabalhar de uma forma em relação à profundidade que eu vou encontrar essa água. Então aqui nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma previsão de cerca de 90 a 100 metros de profundidade de perfuração para conseguir encontrar uma água, né, no caso uma capacidade, né, um volume de água que pudesse atender a casa, porém no dia da perfuração a gente chegou até 100 metros e a empresa nos ligou e falou assim: olha, Jonathan, com 100 metros não vai funcionar, a gente vai precisar furar um pouco mais. Então esse poço aqui, a gente perfurou cerca de 120 metros de profundidade para a gente conseguir então um volume de água que realmente atendesse a casa. E aí como a gente vai trabalhar? Essa casa, vou mostrar para vocês daqui a pouco, essa casa ela tem um diferencial que é, a gente não vai ter a caixa d'água em cima da casa. Nós vamos precisar trabalhar como então? Com reservatório separado. Hoje o reservatório ainda não está aqui, mas nós já temos a base do reservatório. Para quem sabe, né, talvez a gente coloque uma imagem depois, a gente vai trabalhar aqui com um reservatório do tipo taça. Então nós temos aqui a base, onde será colocado, né, onde será colocado o reservatório. Ele é um reservatório alto, normalmente muitas indústrias trabalham com esse tipo de reservatório. Ele é um reservatório alto e lá em cima, então, né, a gente tem essa questão dessa parte do reservatório, por isso que é o reservatório tipo taça, porque realmente o formato dele é dessa forma. Nós vamos trabalhar então com abastecimento vindo do poço, subindo para o meu reservatório, então tudo bombeado, e além disso, eu ainda vou ter aqui ao meu lado também a parte do boiler, então eu vou ter um aquecimento de água para essa casa sim, tá? Então a gente tem água fria, água quente. Normalmente todos esses equipamentos, eles ficam onde? Eles ficam em cima da casa. Aqui a gente vai trabalhar com isso tudo separado. Então nós vamos ter uma interligação daqui direto para casa para fazer essa alimentação. Jonathan, mas em relação a, por exemplo, a parte de esgoto, para esgoto, nós temos duas opções normalmente. Nós temos a opção de trabalhar com fossa séptica, que é o que a fossa caipira, dependendo de como as pessoas chamam, cada região chama de uma forma, que é aquela de 3 estágios, e nós temos a opção de trabalhar com outro tipo de equipamento, que é o mais, vamos dizer assim, está sendo mais utilizado, né, ultimamente, vamos dizer assim, que é o biodigestor. Então qual que é a diferença principal, né, do biodigestor? É que o biodigestor ele precisa basicamente de 2 compartimentos, o biodigestor em si e mais um para, no caso, quando a gente tem transbordamento desse biodigestor, é como se ele fosse um ponto ali de ladrão, onde o que está sobrando de biodigestor, então os dejetos, eles vão ficar no fundo e o que sobe de água, né, que conforme a gente vai passando o tempo, a gente precisa fazer o esvaziamento disso, né? Então a gente tem que contratar uma empresa para vir e esvaziar esse biodigestor. Então o que sobe ali e sobra quando ele está transbordando, a gente tem uma caixa normalmente, uma caixa de despejo para que isso não transborde. Então aqui provavelmente a gente vai trabalhar com parte de biodigestor, não vamos trabalhar com fossa, mas temos outra obra aí que talvez a gente vai trabalhar com fossa, eu vou mostrar para vocês também. Em relação aos níveis desse terreno, nós temos um terreno em declive, então lá da rua onde a gente começou o vídeo, para cá a gente já tem uma baita diferença, acredito eu que talvez 5, 6 metros aí de diferença já. Então é o terreno que ele tem esse declive e por conta disso, né, para que a gente possa conseguir
reduzir custos, né? E também reduzir as etapas de trabalho, o que normalmente a gente faz, né? O que normalmente o Paulo pensa lá na parte de projetos dele, na verdade, é essa questão de trabalhar com essa casa elevada do solo. Então, como vocês podem ver, a gente está trabalhando aqui em um sistema diferente, né? Que a gente já fez por aí, que a gente está trabalhando com pilotis, né? A gente não tinha feito pilotis ainda, que nada mais é do que um pilar cilíndrico que sobe e nivela toda essa casa, para aí sim a gente vir trabalhar com a nossa parte de laje painel e fazer o nivelamento dessa casa. Jonathan, quero entender um pouco mais sobre casa elevada do solo. A gente tem um vídeo aqui no canal só falando sobre casa elevada do solo e em breve já vem mais um vídeo aí também falando sobre a nossa querida laje painel. Começando a falar da casa em si agora, nós temos uma casa, como eu disse no começo do vídeo, em estrutura metálica, tijolos ecológicos e, mais uma vez, aí um projeto do Paulo Trigo. Então aqui nós temos hoje quais foram os processos que a gente já executou por aqui. Nós já fizemos a parte de fundação, nós já fizemos a parte de estrutura metálica e hoje a gente está finalizando a montagem da nossa laje painel. A gente concreta na próxima segunda-feira, certo? E o piso dessa casa será tudo em concreto polido. Então, bora lá para dentro agora para começar a entender os ambientes dessa casa. A entrada da casa, basicamente, é nessa faixa aqui, onde eu vou ter, depois dessa entrada, uma sala conjugada já com a parte da minha cozinha que vai estar na minha lateral. Quando eu venho para esse lado direito, e agora sim, nesse lado direito, eu tenho, certo, a parte do dormitório, então eu tenho um dormitório por aqui, e eu vou ter um outro banheiro, né? Um banheiro que vai atender essa parte da casa. Vamos dizer que aqui seria mais ou menos a parte, o lado da casa onde será destinada para hóspedes, certo? Porque o outro lado da casa, aí sim, é destinado à parte do casal. Então aqui nós temos essa parte, dormitório, banheiro, algo que é muito bacana a gente mostrar também, depois eu vou mostrar mais no detalhe, talvez em outro vídeo, é as nossas paredes de pedras, de folhetas de paralelepípedo, certo? Que a gente vai ter aqui um banheiro todo, né, estruturado dessa forma com essas paredes. Quando a gente trabalha com esse tipo de solução de parede de pedras, é muito bacana porque a gente tem, primeiro, uma parede totalmente fora do convencional. A gente já mostrou em outros vídeos aqui outras casas que a gente utilizou esse material. E nós temos que trabalhar também pensando na parte de infraestrutura, na estética de como isso vai ficar, porque eu não consigo trabalhar com a infraestrutura de hidráulica, por exemplo, por dentro do bloco. Eu não consigo, bloco não, das pedras. Eu não consigo quebrar essas pedras para embutir, por exemplo, essa tubulação. Então, normalmente a gente trabalha com essa tubulação toda, né, no caso exposta, né, toda ali aparente, normalmente com cobre ou algo nesse sentido. Lá na Casa Salto a gente fez assim, aqui a gente vai fazer assim também. Indo para o outro lado da casa, então nós temos, como eu disse, nessa área, nós temos aqui a parte da sala, opa, cai não, parte da sala, parte de cozinha, e aí é como se fosse quase um espelho, né? Quase um espelhamento. Do lado de lá nós temos então a parte de dormitório do casal com a suíte. O bacana daqui é a nossa vista maravilhosa, né? Então nós temos uma baita de uma vista aqui que a gente vai ter para a mata, certo? E essa casa, como vocês podem ver que nós temos aqui, não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu tenho, né, como se fosse um recuo, né? Então eu tenho o meu pilar metálico aqui, nessa região, né, nessa faixa, é onde eu vou ter as paredes em si, vou ter a porta de entrada e tudo mais, e depois eu tenho como se fosse um beiral, como se fosse uma calçadinha aqui. Da mesma forma, vai acontecer do lado de lá, certo? Então a casa vem até a parte de pilares, e aqui eu tenho uma sacadinha. Como, né? Isso que é sempre bom a gente falar sobre um projeto bem pensado, né? Aqui, como nós temos, vocês podem ver que o sol, né? Ele já está batendo aqui na parte da manhã. Nós temos ainda a previsão de mais ou menos, né? Nessa faixa aqui onde eu vou ter o guarda-corpo dessa casa, que se eu tenho uma sacada, né? A gente vai ter uma casa elevada do solo, certo? Uma casa elevada do solo em laje de painel. E eu vou ter uma sacada aqui. Então eu vou ter um guarda-corpo e esse guarda-corpo nós temos a previsão ainda de fazer alguns brises. E esses brises, eles, né, no caso, é como se fosse um tapa-sol, certo? Um tapa-sol, uns brises de madeira e tal, imitando madeira na verdade, vão ser como se fosse de esquadria. E esses brises, eles têm a possibilidade, a gente tem esse brises de projeto, de ter umas rodinhas porque eu posso jogar eles para onde eu quiser. Para lá e para cá, então se eu quero proteger essa área mais central da casa, eu coloco os brises todos aqui. Ah não, eu quero proteger mais a parte do quarto, jogo mais para lá. E assim por diante. Então, em geral da casa, nós temos área de serviço, que também vai ser em parede de pedras, que está logo ali, o pessoal está arrumando agora. Vindo para cá, nós temos quarto do casal, com a parte uma suíte, né, do quarto do casal. Entrando pelo meio, nós temos cozinha com a sala, um lugar que vai ficar totalmente integrado, vai ser sem dúvidas, né, coração da casa. E vindo, né, mais para cá, nós vamos ter a parte dos quartos, um quarto na verdade, né, a parte do quarto e a parte também de mais um banheiro que vai atender. Ou seja, né, uma casa que vai ter essa vista
maravilhosa, um ambiente integrado aqui no meio que, sem dúvida, né, eu fico imaginando, né, o pessoal com essa vista, né, com todo esse espaço que eles vão ter aberto ali, como que não vai ser bacana a confraternização, o dia a dia dessa casa mesmo. Então, sem dúvidas, mais um projeto do Paulo aí que ele acertou em cheio nas decisões arquitetônicas. Essa foi então a nossa apresentação da casa K2. Se ficou alguma dúvida do projeto, não deixe de colocar aqui nos comentários. Eu adoro responder os comentários de vocês. Inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo vídeo.